cá tomar. Mas existe o argumento também deles de que aquelas terras pertencem a eles há muitos anos, a ancestralidade deles que cuidavam daquelas terras ali também, né? Eles usam esse argumento. Tá, vamos lá, vamos aprofundar nesse negócio. 38, o cara gosta de filosofar, aluno de Olavo e tal, então ele vai gostar desse negócio aí. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, 1500, estavam os indígenas aqui e tal, não existia Brasil, certo? Não existia demarcação de terra, não existia esse território brasileiro. Então, na verdade, se você colocar lá na própria lei do Estatuto do Indígena, lá diz que eles são pré-colombianos, porque isso aqui era só América do Sul. E as tribos indígenas viviam nessa América do Sul toda. Os caras fazia frio aqui, os caras corriam para lá pro calor, onde tinha comida, onde tinha água e tudo mais. Os povos viviam assim, lutavam entre si por território, tudo mais. Se a gente for olhar a história aí dos incas, dos maias, desse povo tudo. Então, beleza. Aí em 1500 chega aqui os portugueses, entram, né? Em alguns locais foi de forma pacífica, porque os índios eram mais tranquilos, em outros foram agressivos mesmo, tudo beleza. Depois disso, os caras pacificaram, se acostumaram, vamos dizer assim, não vou dizer pacificou, mas se acostumaram. E depois de um tempo, depois de 2 gerações, sei lá, normalizou. Então, índio começou a casar com negro, começou a casar com branco e foi misturando, e o Brasil é resultado dessa mistura toda. Hoje, se a gente for olhar mesmo, sei lá, 5, 10% da população deve ser indígena puro sangue. Você acha? Acho que não chega nem a 0,1% da população, nem 1 em 1000. Não, eu tô... Acho que não chega nem 1 em 100 mil. Não, é possível não. Que da não população não, da população indígena. Ah, da população que diz que é indígena, né? Hoje, que se assume indígena, né? Isso. Hoje no censo são cerca de 1.900.000 indígenas, mais ou menos. Então, 1.900.000 que se dizem indígenas. O cara tem 1% de sangue índio, né? Então, aí é outra polêmica que a gente vai entrar também. Então, assim, vamos lá. 5 a 10% eu acredito que seja indígena sangue puro. O restante é misturado igual a mim, igual a você. Beleza? Mas qual é o esquema? Por que a gente diz que é uma organização criminosa que orquestrou isso? Porque eu fui estudar o Estatuto do Índio e, cara, o Estatuto é super inteligente e justo. Então ele demarcou as terras indígenas. Para quem não sabe, hoje 14% do território é terra indígena. Bicho, é terra pra cacete. Pra você ter noção, o estado de São Paulo, que é aquela potência, a Bahia e o Espírito Santo juntos são menores do que as áreas indígenas. 3 estados que vivem quase 60 milhões de pessoas. Aí vamos começar a ser inteligentes, bicho. Você que é da esquerda, você que gosta de dar, eu amo os índios, eu também amo o povo indígena, como amo os negros e os brancos, amo todo mundo. Agora, larga de ser burro. Vamos pensar aqui. Vamos lá. Os caras, 1.900.000 indígenas, possuem São Paulo, Bahia e Espírito Santo juntos, ok? Como que a gente vê ainda esses caras tudo pobre, pouquíssimos deles com a vida boa, a maioria pobre, os Yanomamis estavam lá passando fome, precisando receber cesta básica. E como que a gente consegue ter bilionários, milionários, classe média, tudo junto nesses 3 estados, um monte de gente rica pra cacete, bilionário, milionário. Com 60 vezes mais gente. E exatamente. Será que os caras não pensam? Aí eu fui ler o Estatuto do Índio. Quando você vai ler, aí você vai entender por que os caras são pobres. Primeiro, porque a terra nem é do indígena. Ele não pode vender, ele não tem motivação. É bem da União, pô. Ele não tem motivação para investir na terra. Ele não pode vender, não pode vender, não pode fazer nada. Ele não pode alugar, ele não pode arrendar. Inclusive, os parecis começaram a plantar soja lá em Mato Grosso. Os caras foram lá em cima deles, meteram multa, 120 milhões em multa. Para eles não produzirem. Aí tem um indígena pareci lá, que ele fala assim, cara, nossos avós olhavam para o outro lado do rio e viam os fazendeiros tudo de carrão, casa boa, vivendo no conforto, tendo comida boa, e a gente cá com terra passando fome. Terra pra caralho. E a gente descobriu que era burrice. E pegamos os caras, fizeram aliança com os produtores, começaram a produzir soja, e hoje, bicho, você chega lá nos parecis, aquele tanto de picape dentro, estrutura top, todo mundo vivendo bem e tal. Aí, meu amigo, o governo, que a gente já sabe qual é, da esquerda, que não gosta de ver isso, utilizou suas ferramentas estatais e foi em cima dos caras para multar. Só que não achou, os caras não achou terra mole, os caras falaram, não, pô, aqui não. Nós vamos continuar produzindo, pode multar. E continuaram, agora parece que pacificou essa questão. Índio que é índio tem que viver na precariedade, né? É o que eles pensam. Mais ou menos isso daí. Se a terra não é dele, vai tomar o quê do índio? Exatamente. Se a terra não é dele, hein? A terra é do governo, pô. Pois é, ele vai tomar o quê do cara? Aí você começa a entender por que um determinado governo aí se interessa com invasão.
de indígena? Porque, na verdade, o coitado do indígena que está indo ali com a maioria que nem é indígena mas é autodeclarado indígena, que é uma parada que a sociedade precisa entender. Existe um negócio hoje chamado autodeclaração indígena. Inclusive, tem um cacique que falou comigo assim, cara, tem um monte de gente que mora lá dentro da aldeia que eu não vou expor meu rosto, porque eu não quero morrer, mas eu aponto um por um quem foi gente ali que nunca morou em aldeia, nunca foi índio zorra nenhuma, mas autodeclararam, determinaram que o cara é indígena. Então tem índios que são contrários a esse posicionamento de Claro, alguns, né? claro. Os indígenas mesmo, puro, você olha pra cara do cara, você vê que é índio. Você olha pro japonês, você não sabe que é japonês, não? Aí se eu chego aqui, olha pra mim, bicho. Aí eu chego lá na China, eu sou chinês e eu quero minha área, meu terreno que eu tenho direito. Faz sentido? Hoje até faz, né? Hoje até faz sentido. O cara diz o que é. Só é dizer que eu sou. Eu me sinto, né? E aí... Você nem ter rola mais pra ser homem agora, né? Como é que alguém tem coragem de manter patrimônio num país desse, velho? Você acha que vai melhorar ou piorar isso nos próximos anos? Então, como é que o cara tem coragem de ter patrimônio em um país desse, velho? Imobiliário. O cara chega lá e chega uma decisão. Essa família de Betim mesmo, você acha que esses caras vão receber 1/10 do valor que essa terra tinha pra eles? Dos Betim? Pelo amor de Deus, os caras vai... A humilhação é capaz de ter gente se matando, deprimindo o resto da vida num processo desse, humilhação da porra. Você não viu o Polese lá dizendo que isso fez mal a ele, psicologicamente, fisicamente? Imagina, ele que não é nem dono do negócio, não tem nada a ver, né? Imagine o cara que tá ali há 3, 4 gerações. Rapaz, é um negócio pra deixar o cara maluco, velho. Mas aí, assim, pensa comigo. Então a terra do indígena não é do indígena. Mas, cara, o próprio indígena não sabe disso, a maioria. Quando eu postei isso lá no meu Instagram, choveu de indígena comentando lá, seu burro, vai estudar, você não sabe o que fala. Eu falo, puta que pariu. Você pode vender? Eu li o estatuto. Você pode vender? Ele pode vender? Não pode. Então não é dele. Não pode vender. Não pode produzir o que quer, não pode arrendar, vender, não pode fazer porra nenhuma. Pra você ter noção, um não indígena não pode entrar dentro da área dele nem pra arrancar uma fruta. Isso tá lá no estatuto do índio. É um zoológico humano. Nessa pegada. Nessa pegada. Agora sim, você que é funcionário público, 38, o órgão responsável por cuidar das terras indígenas, por gerir, é a FUNAI, Fundação, né, dos Índios. Como que o cara tem a função de preservar, de cuidar, de zelar, e não aplica aquilo que a lei determina? Porque eu li também o estatuto da FUNAI e lá diz que ele tem que obedecer à Constituição, não é uma lei própria. O órgão não tem uma lei própria, ele tem que seguir a Constituição. Então tá lá que a terra não é do indígena, que não pode vender, não pode alugar. E quando a gente chega, por exemplo, na terra-mãe, você já foi em Porto Seguro? Não. Rapaz, você tá de brincadeira. Que marca de baiana é você, velho? Nunca fui lá, não. Rapaz, é brincadeira. Não foi, não? Rapaz, eu já fui na maioria dos municípios da Bahia, mas esse eu não fui, não. Então, Porto Seguro é terra-mãe, né, que todo mundo fala. Então você chega lá em Santa Cruz de Cabralha, em Coroa Vermelha, tá lá onde foi feita a primeira missa no Brasil. Você encontra tudo, menos aldeia. Casa para todo lado, posto de gasolina, mercado, hotéis de luxo, pousada, restaurante. E área indígena? Área indígena. Aí eu te pergunto, cadê a FUNAI? Cadê o Ministério Público Federal o uso? Para cumprir o que a Constituição diz? E eu e você, a gente paga o salário daquele agente do Ministério Público Federal e a gente paga o salário do cara da FUNAI. E ele tem a responsabilidade de impedir que um não indígena compre lá dentro. E cadê esses caras? Compre o quê? Que pise ali, não é isso? Não pode regar nenhuma fruta pelo estatuto. Mas os caras venderam tudo lá. Tá lá tudo vendido. Aí tem um cara que chegou lá, eu acho que ele não sabe que eu sou da região, né? Comentou. Você não sabe o que você tá falando. Aqui ninguém vende, não. É os indígenas mesmo que alugam. O cara é tão burro que não pode alugar também. E mesmo assim, eu sei que não é alugado. Os caras compram, mas como não pode oficialmente... Contrato de compra e venda. Eles fazem um contrato de aluguel. Contrato de gaveta, mas é ilegal do mesmo jeito. Não vale nada e é ilegal. Então lá tem uma cidade hoje dentro da aldeia. Você chega em Caraíva, que todo mundo sabe aí, essa galera que fala que preserva a natureza aí de São Paulo, da capital, vem para lá para fumar maconha. E aí não existe mais aldeia também. Lá o negócio é de luxo. Aí daqui a pouco a gente vai exibir as imagens aí. Cadê a FUNAI? Cadê o Ministério Público Federal? Aí agora vem esses caras dizendo que querem defender os povos indígenas, defender o Brasil, que tal. Bicho, é um absurdo. A gente está vivendo num país que lei não existe. Não existe lei.